Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Eu estou um pouquinho rouca, né? Mas tudo é para a glória de Deus. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra um tanto comentada muito por pessoas que não entendem da palavra de Deus. Mas primeiro, inscreva no canal, deixa um joinha, para outras pessoas também venham estar assistindo este vídeo, que através de você, do like que você deixa aí, que outras pessoas conseguem ver, assistir os vídeos que nós postamos. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo. O relacionamento do homossexual, segundo a Bíblia, é pecado. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, Deus diz que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, tanto o casamento quanto o relacionamento sexual foram criados pelo Senhor para ser entre um homem e uma mulher. Em Mateus 19:6, você lê a confirmação da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, 26 e 28. O homossexualismo não é um pecado imperdoável. A palavra de Deus diz que todo pecado e blasfêmias tem perdão. Porém, a blasfêmias contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Marcos capítulo 3, 28 e 30 e 1 João capítulo 1 e verso 9. Entretanto, o importante é lembrar que Deus odeia pecado, mas verdadeiramente ama o pecador, porque todos fomos criados por Ele, a sua imagem. Devemos amar as pessoas homossexuais, pois também temos pecado. E como foi dito, Jesus ama todos. Jesus disse para nós amar uns aos outros em João capítulo 13, no verso 34, e João capítulo 11 e Marcos 12, 30 e 31. Mas precisamos ter cuidado com os desejos sexuais. Afinal, sentir desejo por pessoa do mesmo sexo é contra a vontade de Deus. A homossexualidade, segundo a Bíblia, diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 10, fala assim, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, a Bíblia deixa bem claro, fala sobre os homossexuais, e para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todos aqueles que se opõem à sã doutrina. Deus abomina. Isso diante de Deus cheira mal. E todos aqueles que vai contra a palavra de Deus por causa da imoralidade, Deus não tem prazer nessas pessoas. Porque diante de Deus, lá no céu, não vai morar homossexual, não vai morar mulher que tem relação com mulher. A Bíblia fala que Deus, Ele colocou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não trocou e nem mudou a doutrina dele e nem aquilo que é certo. Os homens que mudaram os seus pensamentos
fazendo coisas que não agradam a Deus. E hoje o mundo está perdido, porque, como diz a Bíblia, que muito se levantaria até mesmo contra os filhos de Deus por causa das práticas, porque eles não querem que nós falamos a verdade, que nós pregamos o Evangelho conforme diz a palavra de Deus. Nós não podemos falar aquilo que não é, nós temos que pregar aquilo que é. O homem de Deus verdadeiro, a mulher de Deus, ela vai pregar o Evangelho, a verdade de Deus, que é contra essas práticas. Isso não é bom, não é agradável aos olhos de Deus. Mas Deus perdoa, porque Deus ama o ser humano. Deus não ama o pecado, mas ama o ser humano. Então, a Bíblia mesmo fala que muito se levantaria, blasfemava contra Deus, porque as coisas de Deus são santas, são puras. No céu não entra pecado, no céu não entra sujeira. No céu vai entrar um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você deseja um dia morar no céu, ter um encontro com Jesus Cristo, Jesus está pronto para te perdoar. Porque afinal, Ele derramou sangue na cruz do Calvário. Ele te comprou com o sangue dele. Mas se você desejar ser salvo, se você desejar ser liberto, agora se você não desejar, querer continuar nessas práticas, a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos fala, que o salário do pecado é a morte, para aquele que rejeita a palavra de Deus, para aquele que blasfema contra Deus, para os homicidas, os feiticeiros, que não se arrependeu dos seus pecados, e se partir dessa terra sem Jesus, o caminho é um lago de fogo, com Satanás e seus anjos. Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado, do homossexualismo, das prostituição, de tudo isso que está acontecendo hoje no nosso mundo. A Bíblia, ela vem dizendo desde o início, que essa terra, ela vai terminar sendo queimada, e todos aqueles que não quiserem Jesus, que não quiserem estar na presença de Deus, aqueles também pegarão fogo, serão queimados, aqueles que não aceitarem Jesus, que ficar nessa terra, porque Jesus está voltando. Ele vem buscar um povo limpo, um povo purificado, um povo lavado, um povo remido pelo sangue de Jesus. Porque no céu não entra pecado, no céu não entra sujeira, somente um povo santo, purificado com o sangue de Jesus. Agora, se você quer entender a Bíblia, a palavra de Deus, lê a Bíblia. Ela é a verdade. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. É a boca de Deus falando com o ser humano, com a humanidade, exortando, mostrando o que é certo, o que é errado. Muitos não querem aceitar. Muitos preferem o mundo. Mas Jesus dá oportunidade para aquele que quer ser salvo. Ele diz: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha a Cristo, que Deus vai aliviar você desse cansaço, dessa perturbação mental que domina sua mente. Porque o inimigo hoje ele está agindo na mente, mas Jesus é poderoso para libertar. Jesus é poderoso para salvar, mas você tem que crer. Você tem que acreditar no poder de Deus, porque a Bíblia relata que aquele que crê em Jesus Cristo, ele será salvo. Aquele que se entrega a Deus, que obedece e cumpre a lei de Deus, esse será salvo. Mas aquele que nega Jesus, que blasfema contra Deus, a Bíblia fala que se não se arrepender antes de partir dessa terra, a coisa fica feia pro seu lado, viu? Então aceita Jesus, porque você não sabe o dia do amanhã. O dia do amanhã não te pertence. O dia do amanhã pertence a Deus. Hoje você está aqui e amanhã você não sabe.
porque somente Deus sabe da nossa vida, mais ninguém. Levítico, capítulo 18, no verso 22, nos diz assim: não se deleite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Deus já deixou escrito na palavra de Deus que não devem deitar com um homem como se o homem fosse uma mulher, porque aos olhos de Deus é repugnante. Não é eu quem falo, é a Bíblia. Levítico 18, 22. Medita na palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Em Romanos, capítulo 1, no verso 26 e 27, fala assim: por causa disso, Deus o entregou às paixão vergonhosa. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, o homem também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Deus condena relação de homem com homem, mulher com mulher. Deus condena, mas se você se arrepender antes que seja tarde, Deus te perdoa, porque Deus o ama. Ele não ama o pecado, Ele não ama o que você faz, mas Ele ama a criação que Ele pôs na terra e Ele quer salvar todas. Ele não quer que o inimigo tome nenhuma, Ele quer salvar a humanidade, mas tem que sair dessas práticas. Tem que sair dessas práticas, porque isso não agrada a Deus. Isso fede nas narinas de Deus. Isso é podre diante de Deus. É sujeira. E no céu não entra pecado. Vai entrar um povo lavado, redimido pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Não adianta o mundo se levantar contra a palavra de Deus. A palavra de Deus vai permanecer até o fim, até Jesus vir buscar o povo dele, e vai continuar lá no céu, porque aquele que partir com o Senhor, ele vai ter um corpo glorificado, ele vai ter uma casa nas mansões celestiais, ele vai ter um quarto para ele lá, porque Jesus foi preparar lugar. E quando ele voltar, ele vai nos levar. Ele vai levar um povo limpo, um povo lavado e redimido pelo sangue dele. A oportunidade é para todos. É para todos aquele que quer. É para todos aquele que ama a Deus, que deseja ser salvo. Mas para isso tem que crer. Sair do meio da sujeira. Sair do meio da imundície. Porque essas coisas não agradam a Deus. Em Gênesis capítulo 19, no verso 5 e 7, fala assim: chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-o para nós aqui fora, para que temos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. Ele disse: não, meus amigos, não faça essa perversidade. Na época de Sodoma e Gomorra, que Sodoma estava podre, estava fedendo diante das narinas de Deus por causa do pecado, por causa de tudo isso que está acontecendo hoje na nossa terra, Deus enviou os anjos para avisar Ló que ele ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, dos adultérios, do homossexualismo, por causa das avareza, por causa da imoralidade, dos ladrões, da perversidade.
E Jesus vai fazer o mesmo com essa terra. A nossa terra vai pegar fogo. Isso vai queimar tudo. E todos aqueles que praticam a iniquidade, que não quer saber de Jesus, vai queimar junto com o pecado. Mas se você se arrepender, se você se entregar a Cristo, Deus te perdoa, Deus te salva, mas você tem que aceitar Jesus na sua vida, tem que sair das práticas, das coisas que não agradam a Deus, tem que se entregar de corpo e alma para Jesus, porque quem crê em Cristo, quem crê em Jesus Cristo será salvo, mas aquele que não crê, a Bíblia relata que será condenado. Jesus está voltando, nós estamos vivendo os últimos tempos. Olha para o mundo, olha para cima, quantos sinais da vinda de Jesus já está acontecendo na nossa terra. Só cego que não enxerga, mas até mesmo o cego, Deus dá vista para ele enxergar. Porque Jesus está voltando para buscar a igreja, para buscar um povo limpo, um povo purificado, um povo que adore a Deus, que ame a Deus, um povo que aceita Jesus, um povo que crê no poder de Deus, um povo que declara que Jesus é o Senhor, que Ele é o nosso Senhor e não existe outro. Um povo que ama a Deus verdadeiramente. Glória a Deus, aleluia. Em Juízes capítulo 19, no verso 22 e 23, fala assim: quando estava entretido, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritando para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: não sejas tão perversos, meus amigos, já que esses homens é meu hóspede, não cometam essas loucuras. Esse versículo confirma a palavra de Deus que eu acabei de ler agora sobre Sodoma e Gomorra, porque eles queriam entrar na casa de Ló para tirar os anjos, para ter relação. Mas Deus é poderoso, Deus é glorioso. Deus tirou Ló de lá e sua família e mandou fogo, queimou sem dó e sem piedade. E é o que vai acontecer nessa terra, para aqueles que não se arrependam, para aquele que não se chega a Deus. Deus vai queimar essa terra e tudo que ficar nela sem dó e sem piedade. A ira de Deus cairá sobre a terra por causa da sujeira, da podridão que nossa terra está. O nosso tempo, a nossa era já foi confirmado na palavra de Deus, que Deus ia destruir com fogo, porque Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Deus já sabia. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 9, diz assim, verso 9 e 11: vocês não sabem que os perversos não herdará reino de Deus? Vocês não sabem que o perverso não herdará o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatra, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou altivos, nem ladrões, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. A palavra declara, a palavra de Deus declara que muitos foram lavados, foram justificados
pelo nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus, aqueles que aceitaram Jesus, aquele que se entregou a Cristo, muitos foram salvos, libertos, está na presença de Deus hoje, louvando e glorificando. No passado também teve muitos que se entregaram a Jesus. E hoje Deus está dando a oportunidade para você se entregar a Cristo, sair do mundo da avareza, sair do meio da sujeira, porque o mundo está podre, está contaminado e Jesus está voltando, está te dando a oportunidade para que você se chegue a Deus, porque não adianta. Você, nem eu, nem ninguém tem mais poder do que Deus, não. A palavra de Deus vai cumprir na terra, você querendo ou não. Não adianta murmurar, não adianta falar contra a palavra de Deus, contra o servo de Deus. Ai daquele que toca num dos pequeninos de Deus, está tocando na menina dos olhos do Deus vivo. Ai de você. Então, meu amigo, minha amiga, você que está distante da presença de Deus, volte para Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador e não há outro Deus, não há outro Deus. O único Deus que salva é aquele que enviou Jesus Cristo nessa terra em carne para pregar o Evangelho através da palavra de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de ser salvo. Aquele mesmo Jesus que veio e subiu para o céu, ele vai voltar, ele prometeu que vai buscar a sua igreja, que vem buscar um povo lavado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Apressa, Jesus está voltando. Apressa, Jesus está à porta. Não dê ouvido para o mundo, não dê ouvido para as vaidades, mas dê ouvido para a palavra de Deus. Aleluia, que é verdadeira e poderosa, está se cumprindo na terra. Jesus está voltando. Em nome de Jesus, volte para a casa de Deus, volte para Jesus, para que você não venha perder a sua salvação. Jesus é o único, não existe outro Salvador, somente Jesus Cristo, somente aquele que crê será salvo, somente aquele que se arrependa dos seus pecados será salvo. Jesus está dando a oportunidade, porque Ele te ama e Ele quer te salvar.